quando atravessar tempestades, desertos ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz um milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Alô, alô, meu querido, minha querida, tamo junto novamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Confie na sua fé, porque a fé antecipa, a fé revela aquilo que o olho ainda não viu. Por isso, fique aqui comigo. Você está num encontro com Deus. Endereços de Paz e Vida. Sede nacional em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da estação de metrô Portuguesa Tietê, com um amplo estacionamento gratuito. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. É isso aí, minha gente, olha só. Estamos muito contentes, muito felizes, porque foi inaugurada uma nova unidade da Paz e Vida. Lá na Praça Marechal Deodoro, número 376, você está vendo imagens. E estas imagens foram da inauguração. E o pastor João Ribe esteve presente, foi um grande mover de Deus. Eu estava lá também, junto com o meu pai, que vai retornar nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Você não pode perder. Dia 27 de fevereiro, às 3 da tarde, pastor João Ribe Palharim, na reunião de cura divina e libertação espiritual. Praça Marechal Deodoro, número 376, em São Paulo, capital, a 70 metros do metrô Marechal Deodoro, que fica ali na linha 3, a linha vermelha. Não falte. Nesta sexta-feira, às 3 da tarde, não falte, vai ser uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Tivemos a grande inauguração da Paz e Vida da Praça Marechal Deodoro. Eu fiquei numa felicidade só, pastor Jean, e você? Com certeza, meu pastor, foi maravilhoso. Deus, ele superou as nossas expectativas. E hoje foi o início de um novo tempo, de uma nova história. E nós vamos construir um legado aqui nesse lugar do reino de Deus. E olha só, já foi inaugurada com milagres e salvação. Que é o mais já justificou tudo aqui. E eu combinei com o pastor Jean Vilela. Sexta-feira próxima, às 3 da tarde, eu vou estar aqui na Praça Marechal Deodoro 376, juntamente com meu filho na fé. Ele vai fazer a reunião das 9 da manhã, aí às 3 da tarde é comigo e ele volta às 7 da noite. Então, é isso, né, pastor Jean? Nessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro, você que tem enfrentado problemas espirituais e precisa de um auxílio do céu, nós estamos aqui para servir ao próprio Deus como instrumentos que vão trazer para a sua vida libertação e salvação, né, meu pastor? Venham todos os doentes, desenganados, aflitos, sofredores, viciados, pastor Jean. E hoje, quando a gente fala em viciados, tem que lembrar também dos que estão se viciando nas betes e perdendo tudo. Com certeza. Tá jogando e destruindo a família, destruindo a carreira, o trabalho. Então você que quer se libertar de vícios, de doenças, de perturbações, vem estar conosco ou às 9 da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 7 da noite nesta sexta-feira. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Você já percebeu como Deus está te atraindo? Você está sendo atraído e atraída pelo amor de Deus. Jesus, ele disse assim: vinde a mim. Jesus faz esse convite: venha, venha viver o melhor desta vida. Deus está te chamando.
E conforme você vai sendo atraído para Deus, atraída para Deus, você deixa para trás velhos hábitos, você deixa para trás antigas atitudes, você vai se transformando e quando você se dá conta, você não é mais aquela pessoa. Você tem outros interesses, você tem uma nova mentalidade, você tem outros objetivos, novas metas. Você é uma nova pessoa e você não pode mais carregar esse cadáver, esse defunto com você. O seu antigo eu tem que ser sepultado. É por isso que é necessário o batismo nas águas. É o nascer de novo, nascer das águas. E você, quando se batiza, você sepulta a velha criatura e nasce novamente para uma nova vida com Deus. Por isso que eu estou convidando você, que ainda não se batizou, depois de adulto, depois de adulta, para dia 7 de março, tomar a decisão mais importante da sua vida. Dia 7 de março, sábado, às 2 horas da tarde, grande batismo nas águas. Você não pediu para nascer, é ou não é? Você não escolheu, foi escolha de Deus. Foi escolha do teu papai, da tua mamãe, você não teve escolha, você veio ao mundo, é ou não é? Pela vontade de Deus, mas veio. Você não teve escolha, mas para se batizar é uma decisão particular que você toma a fim de quê? Garantir o seu futuro, o seu destino, a vida eterna e também a sua morada celestial, a vida com Deus no reino dos céus. Você só alcança tudo isso se você se batizar nas águas. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Por isso, sábado, dia 7 de março, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, às 2 horas da tarde, venha sepultar a velha criatura. O seu antigo eu vai ficar para trás. A palavra diz, eis que tudo se fez novo. Quer novidade? Quer coisa nova? Então, venha se batizar nas águas, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida. Na sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. No Rio de Janeiro, na Avenida Vicente de Carvalho, número 1121, na Vila da Penha. No Paraná, Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 8195, no Boqueirão, em Curitiba. No Piauí, Rua Paissandu, número 746, no centro de Teresina, Piauí. Você quer mais endereços? Então acesse o site www.pazevida.org.br, somente nas sedes estaduais da Paz e Vida. Venha com fé. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Por que devo ser batizado? Por 7 motivos. Terceiro, quando Jesus ressuscitou, ele disse assim claramente, quem crer e for batizado será salvo. Se Jesus tivesse dito apenas, quem for batizado será salvo, e se pudéssemos batizar as pessoas só com um pouquinho de água, sabe o que eu faria? Eu iria na Estação da Luz, em São Paulo, ou na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ou nos aeroportos, nas estações mais movimentadas de trem, de ônibus, rodoviárias, saídas de metrô. Eu iria lá com um balde d'água, e se pudesse batizar só com um pouquinho de água, não é? Eu ficaria jogando nas pessoas e dizendo, tá batizado, tá batizado. Mas Jesus não disse, quem for batizado será salvo. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. A pessoa tem que crer. Olha só, quando você era bebezinho não creu em nada. E Jesus não disse, quem for batizado será salvo.
Isso facilitaria demais o meu trabalho, mas antes eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura, como estou fazendo aqui com você. E mais, não é com um pouquinho de água que você será imergido. Já expliquei isso, a palavra batismo vem do grego baptismo e quer dizer imersão. O próprio dicionário da língua portuguesa confirma isso. Imersão. Ninguém é imergido com umas gotinhas de água na nuca ou na testa. Concorda? Não tem como. O batismo não é por aspersão, é por imersão. E é só para quem crê. Você quer realmente ir para o céu? Você quer realmente ser uma pessoa salva? Sim ou não? Então tem de cumprir este ato exigido por Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Veja qual é a data do batismo e compareça. Você vai cumprir a justiça de Deus e depois do batismo nas águas vai ter a certeza da sua salvação. Deus abençoe a sua vida. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Preste atenção agora. Se você não dorme à noite, se você não tem paz, se você tem insônia, pesadelos, ouve vozes, tem visões de vultos passeando, sabe, dentro da tua casa, e você vive chorando, você vive entediado, não tem vontade de viver. E se você passou por uma grande perda, e nessa perda você acabou se afundando, você está no fundo do poço, cheio de infelicidade, eu quero que você acompanhe agora a história desta mulher, a Fabiana. Acompanhe comigo. Qual o seu nome completo? Fabiana Cândida da Silva. Fabiana, o que é que estava acontecendo em sua vida? Bom, depois que eu perdi minha mãe de suicídio, eu comecei a escutar vozes. Se joga também, faça o mesmo que ela fez. Então, durante um bom tempo, eu continuei ouvindo isso, aí já partiu para outro lado, as coisas começaram caindo sozinha dentro de casa. Até a voz das trevas eu escutei dentro do meu quarto. Então eu falei, vou me batizar e tudo isso vai acabar, e acabou. Nunca mais eu escutei nada disso. Altamente perturbada. Antigamente você era totalmente perturbada. Sim, eu não dormia, aquele sono leve, quando eu conseguia dormir, eu escutava perfeitamente aquela voz das trevas me chamando. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que me batizar e isso tudo vai acabar. Eu me batizei ano passado em junho e acabou. Para a honra e glória do Senhor, eu durmo e acordo na presença do Senhor. Acabou. Quanto tempo você está aqui na Paz e Vida? Me batizei em junho, julho, 6, 7 meses? 6, 7 meses. Durante quanto tempo você sofreu todos estes problemas? Desde que minha mãe faleceu, tem 10 anos. Há 10 anos você vinha sofrendo com estes problemas? 10 anos. E em 6 meses, tudo foi embora? Exatamente no dia do meu batismo, à noite, tudo isso acabou. Jesus te libertou. Me libertou. Grande testemunho, parabéns, parabéns. Seu testemunho edificou muito a minha fé. Você viu aí, meu amigo e minha amiga, Jesus em certa ocasião ele disse que o ladrão, uma figura de Satanás, o diabo, vem para fazer pelo menos 3 coisas. No mínimo, ele vai fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Mas nesse processo, ele vai fazer questão de te torturar. Ele vai fazer questão de te atormentar. Por isso que você está preso em um mar de infelicidade. Você está em uma cadeia de depressão, você não consegue se libertar. E você está sendo assediado, atormentado por forças que sozinho nós, seres humanos,
não podemos combater, nós não podemos enfrentar uma força maligna, mas o Senhor Jesus pode, e em nome de Jesus toda perturbação vai ser mandada embora para sempre da sua vida, num encontro com Deus. Eu espero por você na sede nacional da Paz e Vida, segunda-feira em 2 horários. Toda segunda-feira em 2 horários, eu espero você na sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. O encontro com Deus acontece em todo o Brasil. A partir de agora, em todo o Brasil, segunda-feira, as portas estão abertas nos mesmos horários, 10 da manhã e 7 horas da noite. Se você, meu amigo, minha amiga, me ouve agora de Diadema, anote o endereço. Praça Bom Jesus de Piraporinha, número 261, Piraporinha, Diadema. Agora, se você me ouve aí do Rio de Janeiro, você, meu amigo, minha amiga, de Anchieta, anote o endereço da Paz e Vida em Anchieta, Estrada Marechal Alencastro, número 4447, Anchieta, Rio de Janeiro. Estrada Marechal Alencastro, número 4447, em Anchieta, Rio de Janeiro. Você, meu querido, minha querida, de Cajazeiras, Salvador, Bahia, alô, povo baiano, sede da Paz e Vida de Cajazeiras, Estrada da Paciência, número 2192. Estrada da Paciência, número 2192, térreo Cajazeiras 8, em Salvador, na Bahia. E é claro, na Paz e Vida mais próxima de você. Endereços no site www.pazevida.org. Atenção, é .org. A Paz e Vida não é um site comercial. Nós somos uma igreja. Por isso, quando você vê uma igreja com a terminação .com, já está errado. Porque as igrejas não devem ser comerciais. Então, pazevida.org.br é neste site que você vai encontrar o endereço da Paz e Vida mais próxima de você para ter um encontro com Deus. Endereços de Paz e Vida. No Paraná, Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 8195, Boqueirão. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Agora eu preciso muito falar com você, principalmente devido à situação em que nós vivemos no Brasil. A incerteza quanto ao futuro, a incerteza econômica. E você, nessa incerteza, ficou abalado porque o teu nome sujou na praça, tá no SPC, tá no Serasa. E você não tem perspectiva de mudar essa situação. No banco, a tua conta já está no cheque especial há meses e meses. Você não consegue colocar a tua conta de novo no azul e nem no 0 a 0, tá só no vermelho. E juro em cima. O cartão de crédito, você já estourou o limite, tá no rotativo. Ou seja, dívidas se agigantando, esse gigante aí, né? Das dívidas e dos problemas financeiros. Devido a isso, teu psicológico ficou abalado. Você não dorme direito, você está ansioso. Devido a isso, o teu casamento ficou comprometido. Que casamento, que relação e que família pode sobreviver quando há um problema financeiro? Nós não somos seres compartimentados. Nós somos a composição de diversas esferas. Então você tem a vida financeira
que vai influenciar a vida familiar, que vai influenciar o casamento, que vai influenciar o seu emocional e psicológico. Então chegou a hora de você descobrir que tem solução para você. Você está pensando em morrer, você está tentando afogar as mágoas na bebida ou aliviar a tensão com as drogas. Não faça mais isso. Faça o que a Luciana e o Edson fizeram. Acompanhe. Qual o seu nome completo? Luciana Caduro. Luciana, o que estava acontecendo na sua vida? Muita coisa, pastor, muita coisa. Eu bebia, fumava, usava droga. E aí, eu e meu marido, a gente passou por uma fase muito difícil. Ele começou a frequentar a igreja, eu até tirava sarro dele às vezes, né? E eu comecei a ver as mudanças na vida dele, e para eu não perder meu casamento, eu comecei a vir com ele. E nessa época da sua vida, nesse tempo, você fumava, bebia e usava drogas. Mas vendo a diferença na vida dele, você pensou, tá funcionando, eu vou também. Seu marido está aqui hoje? Tá, sim. Chama, por favor, seu marido. Edson, por favor, vamos aplaudir a Jesus, vem aqui na frente. Quer dizer que primeiro quem veio foi o Edson. Foi o Edson, ele foi o primeiro a vir. E quais as mudanças que você percebeu nele? A nossa vida era muito de balada, muito de beber, e assim, a gente... depois que a gente casou, a gente tinha uma vida legal. Aí a gente teve nosso filho, a nossa vida virou um inferno. E eu usava droga nessa época, bebia, fumava cigarro, tudo. E ele começou a vir por causa disso e a vida dele começou a se transformar, né? A gente quase se separou e foi isso. E ele começou a vir e ele falou pra mim, se você não andar junto comigo, não vai dar certo. E eu, com medo de perder o casamento, comecei a ir com ele. E aí me batizei e aí a transformação na nossa vida foi total. Hoje você ainda usa drogas? Nada. Bebe, fuma? Nada. Quanto tempo da sua vida você usou drogas, bebeu e fumou? Você sabe? Uns 20 anos. Edson, tudo bem? Vem aqui, fica desse lado aqui. Quer dizer que foi tudo isso mesmo? Foi uma mudança assim extraordinária que Jesus Cristo fez na nossa vida. Eu cheguei aqui na Paz e Vida, eu estava falido. Eu montei uma empresa, uma transportadora, e logo de início a gente já conseguiu um contrato muito bom e passei de empregado para empresário assim numa velocidade absurda, com faturamento bom, mas a gente não estava coberto com a mão do Senhor, a gente não tinha proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que veio nas nossas mãos o diabo levou assim numa velocidade absurda, coisa de um mês. Perdemos um faturamento de 400 a R$500 mil por mês. E quebramos, eu fiquei devendo para os parentes dela. Bom, a dívida, quando eu pisei os pés aqui na Paz e Vida, minha dívida estava em quase R$1 milhão. E aí, a esposa bebendo, usando drogas, problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros. Foi nessa condição que você chegou aqui na Paz e Vida? Foi nessa condição que eu cheguei. E... na verdade, quando eu conheci a Paz e Vida, eu era de outra denominação, mas minha vida em outra igreja, eu não via resultado. Na verdade, eu não conseguia sentir a presença do Senhor. Então eu estava naquela procura absurda de encontrar a verdadeira palavra do Senhor. E foi através da rádio que a minha esposa, que nem era batizada, nem era da igreja, mas eu já estava buscando, ela sintonizou na rádio e deixou, e eu comecei a ouvir através da rádio. Eu vim conhecer a Paz e Vida e desde lá até hoje eu venho todas as terças, as quartas, aos domingos, e minha vida assim foi espetacular, a mudança. Deus, Ele fez a cada campanha Deus foi dando uma vitória nas nossas vidas. E de lá para cá Deus foi dando livramento, foi dando um contrato. A transportadora que estava falida, Deus colocou um contrato. Fiz uma outra campanha aqui na igreja, Deus colocou outro contrato. A última campanha que teve agora em dezembro, que terminou no final do ano,
Deus foi dando mais uma vitória e, pela honra e glória do Senhor, meu nome está limpo, a empresa está tudo certinho, a gente não tem mais nenhuma dívida e Deus restaurou tudo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A palavra de Deus garante que o Senhor ama a prosperidade do seu povo. E quando você faz uma aliança com Deus, quando você tem um pacto, quando você tem uma parceria com Deus, Ele te ajuda a vencer a crise econômica, a vencer qualquer adversário que se levante contra você na vida econômica, no emocional, no psicológico. Esse problema familiar aí, ele nasceu por causa de um problema econômico e financeiro. Esse problema no casamento conjugal nasceu por causa de um problema econômico, financeiro. Esse problema com as drogas e com o vício nasceu por causa de um problema financeiro econômico. Então chegou a hora de você dar um basta. Não adianta você procurar empréstimo no banco, você só vai aumentar sua dívida, não é? Não adianta você pegar o dinheiro com a agiota, vai piorar a situação. O que você precisa é da direção de Deus. Você precisa ter um encontro com quem resolve. Quem resolve o seu problema é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele pegava o pouco e multiplicava para alimentar uma multidão. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Precisou pagar um imposto? Vai lá, Pedro, pesca, e o peixe que você pescar, você abre a boca dele que vai ter uma moeda lá. Jesus faz sair dinheiro até da boca do peixe. A operação matemática favorita do nosso Deus é a multiplicação. Ele quer aumentar os teus ganhos. Ele quer que você tenha prosperidade. Então eu convido você para ter um encontro com quem resolve, um encontro com Deus. Segunda-feira eu espero você na sede nacional da Paz e Vida, em 2 horários, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Mas o encontro com Deus não se limita apenas a São Paulo mais, não. Agora em todo o Brasil, em todas as unidades da Paz e Vida, segunda-feira, as portas estão abertas para um encontro com Deus às 10 da manhã e às 7 horas da noite. Inclusive na sede distrital da Paz e Vida, em Brasília, em Taguatinga, Avenida Comercial Norte, QNE 27, lote 20, Taguatinga. Avenida Comercial Norte, QNE 27, lote 20, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Ou, em Bom Sucesso, Guarulhos, Avenida Armando Bey, número 1458. Avenida Armando Bey, número 1458, em Bom Sucesso, Guarulhos. Então faça isso. Venha ter um encontro com quem resolve os seus problemas financeiros, familiares, particulares e conjugais. Venha ter um encontro com Deus. Endereços de Paz e Vida. No Rio Grande do Norte, Avenida Senador Salgado Filho, 1950. Lagoa Nova, próximo à Passarela. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Tivemos a grande inauguração da Paz e Vida da Praça Marechal Deodoro. Eu fiquei numa felicidade só, pastor Jean, e você? Com certeza, meu pastor, foi maravilhoso. Deus, ele superou as nossas expectativas. E hoje foi o início de um novo tempo, de uma nova história. E nós vamos construir um legado aqui, nesse lugar do reino de Deus. E olha só, já foi inaugurada com milagres e salvação. Que é o mais já justificou tudo aqui. E eu combinei com o pastor Jean Vilela,
Sexta-feira próxima, às 3 da tarde, eu vou estar aqui na Praça Marechal Deodoro 376, juntamente com meu filho na fé. Ele vai fazer a reunião das 9 da manhã, aí às 3 da tarde é comigo e ele volta às 7 da noite. Então, é isso, né, pastor Jean? Nessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro, você que tem enfrentado problemas espirituais e precisa de um auxílio do céu, nós estamos aqui para servir ao próprio Deus como instrumentos que vão trazer para a sua vida libertação e salvação, não é, meu pastor? Venham todos os doentes, desenganados, aflitos, sofredores, viciados, pastor Jean. E hoje, quando a gente fala em viciados, tem que lembrar também dos que estão se viciando nas bets e perdendo tudo. Com certeza. Tá jogando e destruindo a família, destruindo a carreira, o trabalho. Então você que quer se libertar de vícios, de doenças, de perturbações, vem estar conosco ou às 9 da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 7 da noite nesta sexta-feira. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. É através da meditação na palavra de Deus. É você abrir as escrituras sagradas e mergulhar ali nos ensinamentos que o Senhor nos traz, que você começa a conhecer verdadeiramente o nosso Deus, tomar posse das promessas que Ele tem para você e de tudo que Ele pode e vai fazer na sua vida, porque a própria palavra diz que Deus não é homem para que minta. E você vai ver que tudo que você vai acompanhar agora é a mais pura verdade. O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer esse Deus poderoso? Então vamos agora receber com muito carinho o fundador e presidente da Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, o homem de Deus, pastor João-Ribe Palharim, e a mensagem de hoje, a necessidade do batismo. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João-Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Eu vou ler de novo esse versículo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Vou ler de novo. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Petrópolis repete em seguida. Vamos lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Agora leia o capítulo 4 de Mateus. Versículo 1. Eu vou ler, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vou ler de novo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora eu leio e você repete. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você acredita que aconteceram essas duas coisas? Eu creio também. Você que crê, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas que você já deu para a palavra de Deus. Que coisa linda!
Tô amando Petrópolis, tô amando vocês. Coisa linda. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha que povo amoroso, olha que povo ungido, te glorificando. Senhor, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, todo este povo que aqui veio para ouvir o Senhor falar. Ninguém quer ouvir o homem não tem nada a dizer. Vem o Senhor agora, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Por que eu li esses 2 versículos na sequência para você? Deveria ter lido um só. Mas eu quis te mostrar uma coisa importantíssima. Que, primeiro, a decisão de se batizar é pessoal. Parte da pessoa que reconhece que precisa. E quando a pessoa toma a decisão de se batizar, é ela que tem que caminhar até o local do batismo. Jesus Cristo saiu da Galileia e foi até o Jordão para ser batizado por João. Ele andou muito, andou quilômetros e teve que ir. Porque aquilo era uma questão pessoal e particular. O que motivava Jesus a fazer aquela longa caminhada? Porque ainda que o Rio Jordão encha o mar da Galileia de água, você viu que o mar tem 21 quilômetros e Jesus estava lá em Cafarnaum. Quer dizer que ele teria que andar até o sul de Israel. E ele andou, pode considerar aí, no mínimo, uns 15, 18 quilômetros a pé, para ser batizado no Rio Jordão. E enquanto ele caminhava, ele ia meditando: eu preciso me batizar. Eu tenho que chegar até lá para me batizar. E ele foi caminhando, convicto de que precisava, convicto que aquilo era necessário. Quando Jesus finalmente chegou no Rio Jordão, e chegou a sua vez também de descer as águas, João disse que não precisava ter vindo de tão longe, que aquilo era desnecessário, que Jesus não precisava ser batizado. E João dizia claramente para o Senhor: é ao contrário, eu que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Olha João dizendo: não precisa. Você caminhou tudo isso e não há necessidade. E por que João, o maior profeta já nascido de mulher, dizia para Jesus que não era necessário o Senhor se batizar? Porque Jesus não era conhecido. Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério de pregação. Jesus era só o filho do carpinteiro. Ele era só mais um carpinteiro. Então, João estava dizendo: você não precisa, eu que preciso ser batizado por ti. Como é que João sabia disso? E por que João dizia isso? Porque sendo João profeta, o maior que já existiu, ele percebeu que quem estava chegando era o próprio Deus. E João sabia que aquele ser que estava chegando, no meio de tantos pecadores que iam se batizar, que aquele lá não tinha pecado, que ele era santo. João viu a santidade dele. João, com o dom de discernir espíritos, porque profeta tem esse dom, ele viu que Jesus era santo e não tinha pecado. Não precisa se batizar. E outra coisa, batismo é para salvação. Faz parte do requisito de Deus para a salvação da pessoa que crê.
E João está olhando para Jesus Cristo e vendo que ele não precisa de salvação. Pelo contrário, ele é o próprio Salvador. João diz: o Senhor andou até aqui e não precisava, porque eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Como que Jesus justificou a sua ida até o Jordão e o seu desejo de se batizar, manifestando uma decisão pessoal? Como que Jesus justificou aquele seu ato, que também era um ato de fé? Jesus estava fazendo aquilo por um motivo muito especial. Como que Jesus justificou esse motivo? Ele respondeu para João: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do Pai. O que Jesus Cristo viu? Que qualquer ser humano aqui na terra pode ser o mais santo, o mais irrepreensível, o mais virtuoso, não tem vícios, não tem problemas, nunca fez nada de errado, nunca fez nada grave, é um bom filho. Não importa, Jesus está mostrando que a pessoa tem que se batizar, é necessário se batizar para cumprir um requisito do Pai. Não é um requisito de uma igreja, não é um requisito de uma denominação. Jesus Cristo era judeu de nascimento. Olha só, o que acontece com o judeu de nascimento? Todo menino judeu, no 8º dia do seu nascimento, no 8º dia de vida, ele é levado para fazer a circuncisão, que é o corte daquela pele que cobre a glande do pênis, parece a operação de fimose nos dias de hoje. Todo menino judeu com 8 dias de vida, ele é circuncidado. Jesus Cristo já era circuncidado. O que era a circuncisão? Era um sinal externo, para mostrar que esse é filho da fé de Abraão. Então Jesus Cristo nasceu numa religião. E na religião mais certa que tinha no mundo naquela época. Porque só Deus deu a Torá para os judeus. Outros povos não receberam a lei e os profetas. Então Jesus era nascido numa família religiosa. A sua família tinha cumprido os rituais religiosos. Aos 8 dias de vida ele foi circuncidado, como todo menino judeu era. Então ele estava dentro de uma religião. E o que era melhor ainda, nunca pecou. Já pensou um filho que nunca mentiu para o pai e para a mãe? Que nunca fez uma arte, nunca fez um pecado e se manteve assim até os 30 anos de idade? Jesus Cristo era esta pessoa. Mas ele disse o que para João Batista? João, deixa por agora. Por agora por quê? Por agora aqui nesse planeta. Por agora aqui nessa terra. Nós temos que entender que nós estamos na terra, João. João, eu vim do céu. Você foi gerado também por obra do céu. Nós, nesse momento, estamos na terra. Agora nós estamos na terra, nós somos humanos. E como seres humanos, João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do Pai. O que é que o Pai estava determinando? Que todo ser humano na terra tem que ser batizado. E todo ser humano na terra tem que tomar a decisão pessoal e particular, tem que ter a convicção e ir sozinho até o local do batismo. Por isso que não adianta batizar nenezinho. Nenezinho não vai com as próprias pernas, nenezinho não toma decisão nenhuma. O batismo infantil ele é parecido com a circuncisão que fizeram em Jesus aos 8 dias de vida. O batismo de nenezinho é uma cópia da circuncisão dos judeus. Não é? O catolicismo não faz circuncisão nas crianças, mas batiza o recém-nascido, que é um ato parecido com aquele ato religioso dos judeus. Jesus tendo cumprido, a família dele tendo cumprido um ato religioso quando ele era nenê, aos 8 dias de vida, agora aos 30 anos de idade, ele analisa, sou ser humano, estou no planeta Terra e preciso cumprir a justiça de Deus, porque é requisito do céu o batismo. Com esse argumento, João entendeu na hora e Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. E veja o que diz aqui o versículo 16.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus, depois de batizado, ele saiu da água. Quer dizer que ele estava dentro da água para ser batizado. Não existe batismo nas águas fora das águas. Não existe batismo nas águas com a pessoa com o pé no seco. A pessoa tem que estar dentro das águas para ter o batismo nas águas. Jesus estava dentro das águas e ele saindo logo das águas, logo após o seu batismo, saiu Jesus da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha só, mas Jesus Cristo já não é Deus? É. Ele não é o Filho de Deus? É. Ele não é santo? É. Ele não tem pecado? Não tem. Ele é o próprio Salvador? É. Mas veja, se cumprindo nele o processo que qualquer ser humano tem que viver na face da terra, a presença do Espírito de Deus que vem sobre a pessoa. Isso normalmente ocorre após o batismo nas águas. Às vezes há exceções, ocorre antes, mas normalmente é depois do batismo nas águas. Em Jesus foi assim. Logo depois dele sair das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele naquele momento, em forma corpórea de uma pomba, como se fosse uma pomba. Lembrava uma pomba. Sabe quando você olha a nuvem e fala, olha, lembra um urso, um passarinho, lembra uma árvore? Quando viram aquela nuvem e aquela luz vindo sobre Jesus, todo mundo pensou, parece uma pomba, não é? Parece uma pomba. E repousou sobre ele e ouviu-se a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Por que Deus se alegrou? Porque Jesus Cristo não disse, eu sou exceção, eu sou santo, eu sou bonzinho, eu nunca pequei, eu não preciso batizar. Não, Jesus disse, o Pai mandou e eu obedeço. Foi isso que agradou a Deus e Deus manifestou a sua presença através da voz, dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí o que aconteceu, amados? Esse é o ponto que eu li para você no capítulo 4, o versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus agora não disse, eu vou para o deserto para passar por uma provação. Ele não tomou essa decisão. Como é que está dizendo ali a palavra? Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O que acontece depois do batismo nas águas? Acontece algo diferente na vida da pessoa que foi batizada. Porque para eu me batizar eu tenho que ir lá. Mas depois que eu me batizo nas águas, eu não sou conduzido mais pela minha própria vida e pelas minhas próprias ideias e pelas minhas próprias decisões. A partir do momento que você se batiza nas águas, você é conduzido, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A partir daí a tua vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Aí você vai ser conduzido. Enquanto você é conduzido pelo Espírito, o diabo vai querer te guiar também. Não é porque você se batizou nas águas e porque agora o Espírito de Deus está te guiando, não é por causa disso que o diabo vai falar, deixa para lá, né? Já batizou mesmo, já se entregou mesmo, já se converteu, essa eu perdi. O diabo não fala isso. O diabo vai querer conduzir você. Isso aconteceu logo em seguida. Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites em jejum e estava com muita fome. O diabo resolveu suprir a necessidade de Jesus. Pegou um monte de pedra que parecia pãezinhos, encheu as mãos de pedras, levou até Jesus que estava delirando por causa do jejum e da fome. O diabo mostrou aquele monte de pedras assim diante dos seus olhos e falou, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava querendo conduzir a vida de Jesus. E ele estava cheio do Espírito, amados. Jesus cheio do Espírito.
conduzido pelo Espírito, mas o diabo estava querendo uma oportunidade para conduzir Jesus, para que Jesus não fosse mais conduzido pelo Espírito ao deserto. O diabo queria conduzir Jesus, e o diabo usa a mesma estratégia com você. Ele vem com ofertas para você aceitar, porque ele quer conduzir a tua vida. Se você aceitar uma sugestão de Satanás, fatalmente você vai perder a condução do Espírito Santo. Se você aceitar a sugestão do diabo, Satanás vai dizer para o Espírito Santo: sai, agora eu vou levar essa pessoa, agora é comigo. Jesus Cristo, sabendo disso, olhou bem nos olhos de Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Não vem me oferecer teu pão não, demônio, porque o teu pão é falso. O teu pão não é pão de verdade, o teu pão é pedra. Sabe o que acontece quando o diabo te oferece alguma coisa? Tudo está maquiado, tudo está ali falsificado. Você pensa que é pão, mas é pedra. É só o desespero que faz você acreditar que aquilo é pão, porque na verdade é pedra. O diabo nunca dá pão para ninguém, porque quem tem pão para te dar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o pão que Ele dá, nunca mais você terá fome. Agora mesmo, nesse exato momento, o Senhor está te dando pão para comer, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus já tinha falado: Satanás, para com isso. Mas o diabo falou: não, eu quero te conduzir. Eu quero te conduzir. Eu conduzo melhor que o Espírito Santo. Aí Jesus foi levado em espírito até o pináculo do templo, que é uma esquina assim, que tinha antigamente nos muros de Jerusalém, do templo, um muro que tinha 50 metros de altura. Satanás colocou Jesus ali na beiradinha do precipício. E Jesus, está ali em espírito. Tudo aquilo está acontecendo em espírito, com a permissão do Espírito Santo. E Satanás tenta conduzir Jesus, usa até a palavra para isso. Salta daqui, salta daqui. Porque está escrito lá no Salmo de número 91, no versículo 11... que aos seus anjos dará ordem sobre ti. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Salta, salta, se tu és o Filho de Deus. O diabo tentou conduzir Jesus, mas para onde que o diabo quer conduzir Jesus? Para o suicídio, para a morte. Jesus Cristo diz para Satanás: Satanás, saia. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo mostrou para Satanás que ele tinha convicção não de que era filho, mas de que é o próprio Deus. Vai-te, Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo está num corpo humano, mas mostrou para Satanás que apesar da fome, da necessidade, do delírio, do transe que ele está, Jesus Cristo mostrou que tem plena consciência que ele é Deus. Mas o diabo fez de conta que não ouviu e levou Jesus até um monte e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E o diabo quis conduzir Jesus, tirá-lo da condução do Espírito Santo. O diabo disse: está vendo todos estes reinos do mundo? Tudo isto eu te darei, porque a mim me foi entregue e eu dou para quem eu quero. Tudo isto te darei se tão somente você se prostrar agora, se ajoelhar diante de mim e me adorar.
se você me deixar te conduzir, se você deixar que eu dirija a tua vida, tudo isso será teu. Vai, uma ajoelhadinha de nada, ajoelha rapidinho, para mim tá bom, e tudo isso eu te darei. Jesus Cristo viu a artimanha de Satanás, olhou mais uma vez nos olhos vermelhos do diabo e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Na verdade, Satanás é que tinha que dobrar os joelhos ali diante de Jesus. Será que ali não foi uma oportunidade perdida pelo diabo? Mas diz a palavra que ele se retirou. Como teria sido a história se naquele momento o diabo se rendesse, hein? Será que naquele momento o diabo não teve a oportunidade de deixar de ser um anjo caído, um querubim maldito, para ser restaurado? Porque Jesus falou a palavra para ele. Jesus disse a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus já tinha declarado que Ele é Deus. O diabo devia naquela hora: puxa, me perdoa, eu reconheço, olha, talvez seja até impossível me perdoar, mas eu quero me ajoelhar diante de ti. Teria sido maravilhoso se isso tivesse acontecido. Se Satanás usasse de uma franqueza dessa e dissesse: olha, pode ser que o meu caso não tenha solução mesmo. Pode ser que eu esteja condenado por toda a eternidade para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para mim. Pode ser que não tenha solução, mas olha, Jesus, eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu vou me ajoelhar diante de ti, eu vou pedir perdão. Não sei se eu serei salvo, não sei se para mim é salvação, mas eu vou reconhecer que o Senhor é Deus. Será que o diabo naquela hora não teve oportunidade? Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Satanás se retirou. Satanás foi embora. Satanás não quis. Satanás não permaneceu ali. Satanás, ele desistiu naquele momento de conduzir a vida de Jesus. Satanás viu que naquele momento não adiantava. Jesus estava fraco, faminto, sedento, ele estava delirando, ele estava com febre, ele estava com insolação, ele estava com desidratação, ele estava fraco, mas ainda que o corpo do Senhor Jesus estivesse fraco, sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. O Espírito permanecia sobre ele, ele tinha se batizado nas águas, ele continuava revestido do Espírito. Aí vieram os anjos do céu e os serviram. Eu gosto muito dessa parte. Por isso que vale a pena resistir e servir o Senhor Jesus. Ó, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Fica de pé no seu lugar, por favor. Às vezes você não consegue as coisas e ainda não está sendo devidamente servida, porque falta cumprir a justiça de Deus. E a justiça de Deus não se resume só ao batismo nas águas. A justiça de Deus exige que cada ser humano que está nesse planeta reconheça que é réu, que é culpado e que já está condenado. A justiça de Deus exige que o ser humano já nesta vida reconheça que está antecipadamente condenado. Porque se não reconhecer aqui nesta vida, vai ter que reconhecer depois, no dia do juízo, que está condenado mesmo. A justiça de Deus dá oportunidade para o ser humano pensar: sou réu, sou culpado e já estou antecipadamente condenado. Mereço a prisão eterna. Deus quer que a pessoa reconheça isso, a exigência da sua justiça. Segundo requisito da justiça de Deus, Ele exige que o ser humano, seja quem for, rico ou pobre, pequeno ou grande, culto ou uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, Deus quer que esta pessoa reconheça que Jesus Cristo é Deus e Salvador e único Redentor.
Deus quer que a pessoa reconheça isso. Esse é o primeiro ponto da justiça, que Jesus Cristo morreu na cruz no lugar do condenado. Se o réu reconhecer isso, que outro pagou a sua pena, que outro pagou o seu castigo, então automaticamente ele possuiu aquela transferência de culpa. Jesus morreu no meu lugar, Jesus Cristo, ele sofreu no meu lugar, ele padeceu por mim, morreu inocente no meu lugar, eu reconheço isso. O que acontece quando o pecador reconhece isso? Uma pena não pode ser aplicada duas vezes. Olha só, se eu matar um homem e puxar 30 anos de cadeia, e eu saio da cadeia, e alguém diz assim para mim, ele matou um homem, saiu da cadeia hoje, prendam-no. Podem me prender de novo? Não, porque eu já cumpri 30 anos de cadeia. Já cumpri minha pena. Agora vamos supor que não fui eu que matei. Eu fui preso inocente. Eu fui para a cadeia no lugar dele. Cumpri a pena 30 anos no lugar dele. Eu saio da cadeia. Paguei, fui inocente, mas fiquei preso. Paguei por aquele crime. Consciência doeu muito, ele diz, eu vou falar a verdade, não foi ele, não fui eu que matei. Ele pode ser preso por esse crime? Não mais. Já prescreveu, e além de ter prescrito o crime, eu já paguei a pena dele, o processo dele já foi extinto, o processo dele já foi fechado. Teria que reabrir todo um novo processo, mas na hora que forem reabrir o processo vão dizer, mas esse crime já prescreveu, ele confessou, mas não dá mais para prendê-lo. Você está entendendo o que acontece? A justiça de Deus? Você tem que dizer, eu sou um pecador. Agora, né? Agora você pode falar, tá? Porque o inocente já pagou por você. Se você falasse isso antes do inocente pagar por você, que foi Jesus que pagou, se você falasse isso antes dele pagar, você queria para a cruz. Mas como ele já foi para a cruz, agora você pode falar, não foi ele, fui eu. Aí a justiça de Deus aceita essa transferência e você não é condenado. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto da justiça de Deus. Então quem aqui, olhem todos para mim, porque eu falei que essa igreja ia ser inaugurada com milagres de salvação também. Hoje teve muita gente curada, nós ouvimos muitos testemunhos, mas eu falei que a igreja ia ser inaugurada aqui em Petrópolis também com milagre de salvação. Olhe bem para mim. Quantos aqui reconhecem que são pecadores, mas reconhecem principalmente que Jesus Cristo pagou a pena e morreu na cruz do Calvário no seu lugar, e que agora, tendo ele morrido no seu lugar, você não pode mais ser condenado. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e tomar posse da vida eterna, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Pastor João Ribe, eu quero. Oh, glória! Não falei que a gente inaugurou essa igreja com salvação? Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Peçam licença para a multidão e venham andando aqui na frente. Vem chegando aqui, porque nós vamos agora glorificar a Deus e aplaudir o Senhor por ter morrido no lugar destas pessoas. Estes não podem mais ser condenados. Eram culpados, mas o inocente morreu por elas. Jesus morreu por elas. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Esta é a justiça de Deus. Aí o que acontece? Olhem vocês para mim, vocês que estão vindo aqui para frente, e olhem para mim os que estão na igreja e ainda não são batizados nas águas. Só para eu saber. Quantas pessoas estão aqui e ainda não são batizados nas águas? Levantem as mãos assim, olha quanta gente. A boa notícia é que você está perto do Rio Jordão. Já caminhou bastante e está perto do Rio Jordão. Nós vamos batizar você, mas preste atenção. Eu digo e você sabe, você precisa se batizar.
Não há pessoa na face da terra que não precise se batizar. Estou olhando para você e dizendo, você precisa se batizar porque é exigência da justiça de Deus. Nós vamos ter esse próximo batismo na Paz e Vida, e você vai ter a oportunidade de descer as águas e cumprir a justiça de Deus. Ao sair das águas, você vai sentir a presença do Espírito de Deus como você nunca sentiu na tua vida. E você vai sentir que verdadeiramente o Espírito Santo vai estar te conduzindo. Então você que ainda não é batizado, batizada nas águas, mas ouviu esta palavra e quer cumprir a justiça de Deus, saia do teu lugar, vem aqui para frente também que nós vamos orar. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas, mas vai cumprir a justiça de Deus no próximo batismo, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Oh glória, venha. Isso, venha. Olha quanta gente que nós vamos batizar de Petrópolis. Vem aqui para frente, vem para cá. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Mais uma coisinha. O que foi que o diabo tentou fazer logo após o batismo de Jesus? O diabo tentou desviá-lo. E às vezes a pessoa se batizou nas águas e veio a tentação e ela não aguentou, desviou, ou se afastou, ou esfriou. O diabo foi criando coisas ali e a pessoa foi enredada e ela perdeu até a alegria da salvação. Se você está ouvindo isso e você diz, poxa, é comigo, essa palavra é comigo, Deus fala comigo e Deus está dizendo que Ele sabe da minha situação. De fato, esfriei na fé, me desviei ou me afastei, ou estou sem igreja, ou não sinto mais a alegria da salvação. É comigo esta palavra. Hoje Deus te trouxe aqui. Lembra que eu te falei no início da reunião? Ele te trouxe aqui para falar com você e para te abençoar. Então você que está sentindo que esta palavra é contigo, saia do teu lugar, venha aqui para frente agora em nome de Jesus, porque nós vamos orar e você vai sentir uma alegria como fazia tempo que você não sentia. Uma alegria extraordinária. Todos que estão sem igrejas, todos que estão afastados, todos que estão desviados, não fique aí no seu lugar. O diabo não vai prevalecer contra você não. Você é que vai prevalecer contra Satanás. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Vai chegando, sai do teu lugar. Isso, venha. Venha, venha do jeito que você está. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Vem, querida, vem, querido. Vem, meu amado, vem, minha amada, vem para cá. E enquanto mais pessoas estão vindo, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. E eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em todo o país e até fora do Brasil pela internet. Você quer cumprir a justiça de Deus? Entregar tua vida para Jesus agora? Você quer voltar para Jesus? Quer tomar a decisão de se batizar nas águas? Se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe no teu local de trabalho. Você que está dirigindo e quer também se render ao Senhor, não precisa parar o veículo. Continue dirigindo, reduza a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração para orar conosco agora. Cada um de nós que estamos aqui na Paz e Vida de Petrópolis, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu tomei a minha decisão de ter contigo. E a partir de hoje, eu me rendo totalmente ao Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, eu não posso mais ser condenado, porque eu reconheço que o inocente Jesus morreu no meu lugar e já pagou pelos meus pecados. Meu Pai querido, pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus,
e pela sua ressurreição, eu tomo posse da minha salvação. E a partir de hoje, eu vou te servir, cumprir a tua justiça e te servir até o fim da minha vida, por Jesus Cristo, o meu único Redentor, para sempre. Amém. Que mensagem inspirada, que mensagem poderosa. Verdadeiramente, Deus falou com você. Se Ele falou com você, é porque Ele tem todo um planejamento já traçado para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu futuro. Você que estava sem expectativa, sem esperança, tenha fé. Venha a um encontro com Deus, porque Deus é quem pode mudar a sua situação e só Ele pode salvar a sua vida. Você precisa de salvação? Em qual área você precisa de salvação? Quando nós falamos em salvação, é claro que estamos falando da salvação, da vida eterna. Mas aqui na terra também precisamos de salvação. No trabalho, nas finanças, no casamento, na saúde, você precisa de salvação. E só Jesus pode salvar. Por isso, eu convido você para conhecer a Paz e Vida. Você pode encontrar a Paz e Vida em praticamente todo o território nacional. E todos os endereços você encontra no site www.pazevida.org.br. Sempre tem uma Paz e Vida perto de você. Mas eu, pastor Giancarlo Palharim, espero você em São Paulo toda segunda-feira num encontro com Deus, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Mas você, de São Paulo também, no Itaim Paulista, e você quer ter um encontro com Deus, você pode comparecer também na segunda-feira. No Itaim Paulista, Rua Valente de Novaes, número 48. Rua Valente de Novaes, número 48, Itaim Paulista, São Paulo. Você de Niterói, anote aí o endereço, onde você vai ter um encontro com Deus segunda-feira também. Avenida Visconde do Rio Branco, número 173. Avenida Visconde do Rio Branco, número 173, no centro de Niterói, ou na Paz e Vida mais próxima de você, como eu já disse, é só acessar o site www.pazevida.org.br. Venha ter um encontro com quem resolve. Venha ter um encontro com Deus. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador, 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Existe uma verdade espiritual que poucos compreendem. Preste atenção. Deus não distribui recurso apenas para o conforto pessoal. Na verdade,
Ele entrega recursos como um mandato, como uma concessão e principalmente com uma finalidade. E Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Isso significa que prosperidade, na ótica, na perspectiva do reino de Deus, não é premiação, é responsabilidade, é propósito, é aliança. E quando Deus permite que alguém alcance estabilidade, status, capacidade financeira, quando Deus levanta alguém, Ele está confiando algo. E confiança exige fidelidade. Se você for fiel, Deus te concederá as bênçãos da fidelidade. Jesus mesmo garante, em Mateus, capítulo 25, versículo 21, ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Seja fiel, faça a sua parte, incentive a pregação do Evangelho, patrocine este programa, patrocine a evangelização do Brasil. Faça a sua parte. Anote o CNPJ da Paz e Vida, 52 844 412 /1000 ao contrário -01. Não apenas anote este CNPJ, faça um Pix com a sua primícia, o seu santo dízimo, a sua oferta, o seu propósito, o seu voto. Você pode usar este CNPJ como chave Pix para fazer a sua colaboração, para que este programa continue no ar. 52 844 412 /1000 ao contrário -01. Essa é a chave Pix da Paz e Vida. Ou, se você não trabalha com Pix, faça uma transferência no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. Bradesco, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. E então encaminhe o comprovante para este WhatsApp, 11 959 31 1733. É muito importante que você encaminhe o comprovante, eu vou te explicar por quê. Se você não encaminhar o comprovante, o teu dinheiro não será transformado em semente. Você vai ter feito apenas uma transação financeira, monetária, uma transferência de valor. Mas quando você envia o comprovante para o WhatsApp 11 959 31 1733, eu imprimo o comprovante com seu nome e apresento para Deus no altar da Paz e Vida. Oro por você. Então envie o comprovante, porque Jesus disse: é o altar que santifica a oferta. Com o teu comprovante impresso e apresentado no altar, o teu dinheiro, a tua colaboração, o valor que você colocar será transformado numa semente. E a palavra diz que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Envie então o comprovante para o WhatsApp 11 959 31 1733. 11 959 31 1733. E que o Senhor abençoe as suas mãos, abençoe o fruto do seu trabalho, abra os caminhos
e abra também as portas e confie muito em sua responsabilidade. Deus ama ao que dá com alegria. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinribe. No canal do pastor Joinribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. É isso aí, minha gente. Olha só. Estamos muito contentes, muito felizes, porque foi inaugurada uma nova unidade da Paz e Vida. Lá na Praça Marechal Deodoro, número 376. Você está vendo imagens. E estas imagens foram da inauguração. E o pastor Joinribe esteve presente, foi um grande mover de Deus. Eu estava lá também, junto com o meu pai, que vai retornar nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Você não pode perder. Dia 27 de fevereiro, às 3 da tarde, pastor Joinribe Palharim, na reunião de cura divina e libertação espiritual. Praça Marechal Deodoro, número 376, em São Paulo, capital, a 70 metros do metrô Marechal Deodoro, que fica ali na linha 3, a linha vermelha. Não falte. Nesta sexta-feira, às 3 da tarde, não falte, vai ser uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. A Turminha Feliz está de portas abertas. Desfrute do conforto do novo fraldário. Um espaço aconchegante, prático e bem equipado, pensado especialmente para você e seu bebê. Cuidado e a comodidade para a sua família. Berçário, para seu bebê descansar ou tirar aquele gostoso cochilo. O que não falta é diversão em nossa sala de brinquedos. Banheiros individuais, sempre limpos e muito organizados. E, é claro, com acessibilidade. Salas de aula amplas, bem equipadas e confortáveis. Nossas professoras são capacitadas para cuidar e ensinar sua criança nos caminhos da Palavra de Deus. Com todo o amor, carinho e dedicação que seu filho merece. Material didático gratuito e especialmente elaborado para ampliar o aprendizado da Palavra de Deus. Além de aprender e se divertir, seu filho ainda vai ganhar presentes. E no final, ainda tem lanchinho. A Turminha Feliz está te esperando. Venha fazer parte, você também. Na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo à Estação Portuguesa Tietê do metrô, com amplo estacionamento gratuito para você que vier de carro. Turminha Feliz. Um certo homem tinha uma mini fazenda e nela plantava soja, com a ajuda da esposa, do filho, que já estava se tornando um homem, e de alguns empregados daquela propriedade. Ele tinha lá o seu tratorzinho e trabalhava de sol a sol, menos de sábado e domingo, porque ele precisava descansar e os seus empregados também. E ele colhia, em média, o que todos na região colhiam, que era 40 a 50 sacas por hectare. Ele plantava, assim, 30 hectares de soja. E o ciclo da soja é de 4 meses. Então, a cada 4 meses, ele colhia cerca de 1.500 sacas. Ele vendia isso no mercado, não é? Lá na cidade grande. E ganhava o seu dinheirinho, pagava os custos, os insumos, os fertilizantes, as despesas com empregados, mas sobrava mesmo assim uma boa quantia para ele. A cotação da soja estava muito boa, ele não tinha do que reclamar. Todos na região colhiam a mesma média, 40 a 50 sacas por hectare. E num sábado, perto da hora do almoço,
Ele estava à mesa, já se preparando para almoçar, e bateram palmas. Ele foi atender. Era um homem com uma Bíblia, todo suado. E o homem disse assim: a paz do Senhor, meu amigo. Olha só, eu estou desde manhã cedinho, percorrendo essa região rural, parando nas casinhas que eu encontro, falando de Jesus, porque eu sou um pregador do Evangelho. Só que agora eu estou com sede. O senhor teria um copo com água para me arrumar? E o fazendeiro, que tinha um bom coração, e a sua esposa também, disse assim: ô pregador, mais do que um copo com água, por favor, entre, nós vamos almoçar. Opa, estou com fome também, muito obrigado. Aí o pregador sentou-se à mesa e, antes de comer, pediu permissão ao dono da casa para fazer uma oração de agradecimento. O dono da casa disse: por favor, fique à vontade, pregador. E aí o pregador, olhando para toda aquela fartura na mesa, disse assim: obrigado, Senhor, por mandar chuva do céu, que abençoa a terra, que produz este alimento e que agora vai saciar a nossa fome. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar, e peço ao Senhor que abençoe também todos os dizimistas, bem como os que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E aí o dono da casa e a esposa e o filho, que já era quase um homem, amém. E almoçaram. Aí o pregador falou assim, depois do almoço: o senhor poderia chamar as pessoas que trabalham aqui com o senhor? Porque eu gostaria de dar uma palavra agora à tarde. Ah, pois não, pregador. Aí aquele mini fazendeiro chamou 2 ou 3 famílias que moravam na propriedade, arrumou umas cadeiras lá fora, e o pregador passou a tarde evangelizando. Quando o dia estava acabando, o pregador falou assim: bom, eu vou continuar o meu caminho, muito obrigado por essa hospitalidade, pela generosidade, Deus abençoe. Aí o fazendeiro falou assim: não, ô pregador, está muito tarde, o senhor vai dormir aqui essa noite. Vamos arrumar toalha, vamos arrumar um quarto, o senhor vai poder tomar banho, viu? E amanhã cedo o senhor segue o seu caminho. E o pregador, que já estava bem cansado, disse: eu agradeço muito, Deus abençoe em nome de Jesus. E quando chegou a noite, o pregador foi para o seu quarto, tomou um banho, vestiu a mesma roupa, porque ele não tinha outra. E aí batem a porta do quarto. Era o fazendeiro. Vamos jantar? Aí, opa, vamos. O pregador desce, aquela mesa bonita, aquela fartura. Quando ele se sentou à mesa, ele disse para o dono da casa: posso fazer uma oração de gratidão? E o fazendeiro disse: claro, por favor, pregador. Aí o pregador levantou os olhos aos céus e disse: obrigado, Senhor, por mandar a boa chuva do céu sobre esta propriedade e fazer a terra brotar e produzir todo este alimento e alimentar as criaturas da fazenda e todas as famílias que estão aqui. Ah, Deus, abençoe todos os dizimistas, aqueles que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham essa mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E o dono da casa, a esposa e o filho, que já era um homem, amém, e comeram. Depois da janta, o pregador falou um pouco de Jesus e foi dormir. No dia seguinte, domingo, bem cedinho, batem à porta do quarto do pregador. Pregador, nós vamos tomar o café da manhã, o senhor quer nos acompanhar? Ah, acompanho sim, mas de domingo de manhã eu jejuo. Mas eu vou à mesa com vocês. Por favor, pregador. Aí aquela mesa farta, mas o pregador ia jejuar. Porém ele não deixou de orar. Pediu permissão ao fazendeiro
e agradeceu a Deus por toda aquela fartura. Ah, Senhor, obrigado pela boa chuva que o Senhor manda do céu para regar a terra e produzir o nosso pão de cada dia e sustentar todos que habitam na terra e sustentar esta casa, as criaturas, o gado, as galinhas. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoe os dizimistas, abençoe os que contribuem com a oferta alçada e os pregadores do telhado para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Aí todos começaram a comer, menos o pregador que estava em jejum. Aí o fazendeiro curioso disse assim: Ô pastor, eu já ouvi falar que o dízimo é 10%, né? Agora, oferta ossada, eu nunca tinha ouvido falar. Aí o pregador deu risada e falou: não é oferta ossada, é alçada. É uma oferta que é alçada à altura do dízimo. Ela é equivalente ao dízimo. Ah, mas me diga uma coisa, pregador, e esse negócio aí de pregador do telhado eu achei muito engraçado. Não é engraçado não. Jesus, quando estava aqui na terra, falou assim: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Os pregadores do telhado são pessoas que contribuem para a gente pregar o evangelho, enviar pregadores, imprimir livros, literaturas, enfim, evangelizar as pessoas. São homens e mulheres de todas as religiões que contribuem com alegria para que o nome do Senhor seja glorificado e as vidas salvas. Aí o fazendeiro falou: bem interessante isso. O pregador pegou a Bíblia dele, que ele já estava pronto para seguir o seu caminho, abriu no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e pediu permissão ao fazendeiro para ler o que estava escrito. O fazendeiro permitiu e o pregador leu. Olha só, meu amigo, o que diz aqui o Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Posso dar um conselho para o senhor? Eu vou seguir o meu caminho. A minha igreja é lá na cidade grande, muito longe daqui. A minha obra evangelística na zona rural terminou. Eu tenho que retornar lá para a cidade. Mas o senhor quer que a sua terra produza mais? Olha, eu vou dar um conselho, o senhor segue se quiser. Quantas sacas de soja o senhor recolhe por hectare? E o fazendeiro disse: 50 sacas por hectare. Por quanto que o senhor vende cada saca? A cotação da soja agora está R$ 185. Quantos hectares o senhor planta? Eu planto 30 hectares de soja. Aí o pregador fez uma continha rápida lá e disse: bom, a cada 4 meses, então, o senhor tem uma receita bruta de R$ 277.500, não é isso? E o fazendeiro, que era muito inteligente, disse: é isso mesmo. Então, faça assim, ó. O certo seria o senhor pegar de cada hectare aquilo que ele produzir, dar 10% de dízimo e 10% de sacas de oferta alçada. Mas como a minha igreja é lá na cidade grande e é muito difícil o senhor levar para lá, vou ler o que está escrito aqui, preste atenção. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então o senhor faz o seguinte, se o senhor quiser experimentar, viu? O senhor pega 10% da sua renda, de 277.500, e leva para a minha igreja. Como a igreja é longe, é lá na cidade, eu vou deixar aqui o número da conta para o senhor depositar. Mas faça uma oferta alçada igual ao santo dízimo. E experimente plantar. E o senhor vai colher
mais do que 50 sacas. Eu já vou profetizar aqui que a mesma quantia que o Senhor está dando para a obra de Deus, o Senhor vai colher a mais. Então não vai sair do seu bolso, é Deus quem vai te dar. Aí o pregador agradeceu a hospitalidade, deixou ali o número da conta e se despediu e foi embora. O fazendeiro ficou pensando, será? Será que é verdade isso? Bom, não custa experimentar, né? Aí ele depositou o dízimo e oferta alçada naquela conta que o pregador tinha deixado. E na segunda-feira levantou bem cedinho e plantou a mesma quantidade de soja, na mesma quantidade de terra. 4 meses depois, ele colheu 20% a mais. Ou seja, ele colheu 60 sacas de soja por hectare. Puxa, aquele pregador falou que isso ia acontecer e aconteceu mesmo. Então, deixa eu pegar agora o dízimo e oferta alçada disso e depositar na conta da igreja dele. Aí ele fez isso e plantou o 3º ciclo daquele ano. E plantou a mesma quantidade de sementes na mesma quantidade de terra. Porém, quando ele colheu 4 meses depois, foi exatamente 20% a mais do que aquilo que ele tinha dado para a igreja. Falou, poxa, não sou eu que estou pagando, é Deus que está pagando e está sobrando mais para mim ainda. Aí ele fez isso e prosperou muito. Os pequenos produtores da vizinhança, quando viram a prosperidade daquele homem comprando picape nova, comprando trator novo, falou, poxa, o que você anda fazendo na terra? Qual é o insumo que você está usando? Qual é o fertilizante que está te dando essa colheita tão boa? Aí o fazendeiro contou a história do pregador e do santo dízimo e da oferta alçada e deram risada, acharam que ele estava mentindo. Porém, o fazendeiro continuou fazendo isso e cada vez prosperou mais. O tempo passou, ele envelheceu, não tinha mais condições de trabalhar no campo, o filho dele agora já era um homem, já tinha se casado, inclusive. O fazendeiro falou assim, meu filho, eu não tenho mais saúde, eu sei que a minha hora está chegando, você vai ser o herdeiro dessa minha fazenda. Continua fazendo o que o teu pai faz. Seja fiel no dízimo e na oferta alçada, e Deus vai te abençoar, porque nós já estamos colhendo aqui nessa propriedade 100 sacas de soja por hectare. Tá bom, meu filho? Tá bom, papai. Logo depois, o pai dele morreu. E o filho colheu e separou o dízimo, a oferta alçada, vendeu, pegou o dinheiro, depositou na conta da igreja, daquele pregador, mas o filho sentiu uma dor no coração. Falou, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Quer saber de uma coisa? Eu vou, na próxima safra, depositar menos. E aí ele plantou, e quando colheu 4 meses depois, depositou 20% a menos. E na colheita seguinte, ele colheu 20% a menos. E plantou outra vez, e quando colheu, ele falou, eu vou depositar 20% ainda a menos, porque é muito dinheiro lá para aquele pregador. E depositou novamente menos do que devia. E colheu 4 meses depois, 20% a menos outra vez. E assim foi indo, até que ele foi empobrecendo, se endividando, não tinha como pagar as contas. E ficou muito chateado, muito triste. Essa terra não presta mais. Essa terra está cansada. Essa terra já não é boa. Essa terra não vale mais o que valia. Essa terra já não é tão produtiva assim. E a mãe dele, que era uma mulher de Deus e ainda estava viva, falou assim, meu filho, você deixou de fazer o que o teu pai fazia. Porque quando o teu pai devolvia o santo dízimo, a oferta alçada, ele reconhecia que Deus era o dono da terra e ele o empregado de Deus. Mas você, quando assumiu a terra, se colocou no lugar de Deus
e achou que é o dono da terra e passou a dar menos do que devia. Por isso que hoje você está colhendo tão pouco. Não é a terra que não é boa, não é a terra que está cansada, é você que está errado. Meu filho, volte a fazer o que o teu pai fazia antes que seja tarde demais. Aí ele pensou, será? Será? Bom, eu preciso preparar a terra para o próximo ciclo, então eu vou fazer isso, mas eu vou depositar agora 20% a mais lá para aquela igreja daquele pregador. E depositou, e plantou, e 4 meses depois colheu 20% a mais, e assim ele foi fazendo a cada ciclo, e foi colhendo cada vez mais, e voltou a prosperar. Acredite no que você está ouvindo. Certamente darás o dízimo da tua semente. Sabe o que Jesus ensinou? Que a semente é a palavra de Deus. Que o semeador saiu a semear. E a palavra de Deus também diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Deus promete abençoar quem é dizimista e ofertante fiel e quem é pregador do telhado. Através da sua fidelidade, o nome do Senhor é glorificado em toda a terra e a sua palavra é semeada. Olha só, esse livrinho tem 544 páginas. É de bolso. Já distribuímos 2.700.000 exemplares deste livro, que traz a vida de Jesus desde o nascimento até morte, ressurreição e ascensão aos céus. Este pequeno livro tem todos os milagres de Jesus, todas as pregações de Jesus, todas as profecias de Jesus Cristo. Tem todos os acontecimentos da vida de Jesus colocados em ordem cronológica, e este é apenas um dos trabalhos que fazemos. E veja o selo que está aí do lado, venda proibida. Nós não vendemos, nós doamos. Então, semeie a palavra de Deus. Você vai colher 20% a mais do que você está ganhando hoje. Seja fiel no santo dízimo e na oferta alçada. Seja um pregador, uma pregadora do telhado. Você estará glorificando o nome do Senhor. Como aquele pregador fez, eu vou te fazer agora. Eu vou te passar o número da conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco para você depositar o santo dízimo e a sua oferta alçada e você vai colher 20% a mais. Acredite. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ dos pregadores do telhado, eu vou colocar aqui também, ó, 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Experimenta. O que é que você tem a perder? Me diz. Experimenta. Experimenta. E veja qual vai ser a tua próxima colheita. Porque Deus diz assim, depois que você fizer isso, faça a prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança, faça a prova de mim depois, se eu não vou repreender o devorador da sua vida, o prejuízo. Faça a prova de mim depois que você fizer isso, diz o Senhor, e verás se eu não vou te transformar numa pessoa bem-aventurada, bem-sucedida. Faça isso. Faça isso e veja se depois eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. Você que trabalha tanto e nunca colhe nada, eu vou tirar essa maldição da sua vida e vou colocar a bênção da prosperidade. Creia em Deus. Os dados dos pregadores do telhado estão aqui. Faça já a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Eu vou orar agora, para que Deus te abençoe. Para que você crie coragem e faça. Experimente, viu? Deixe-me orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus que manda a chuva do céu. E mais,
que abre, que tem poder para abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Ó Deus, que tem poder para repreender o devorador e todo o prejuízo da vida desta pessoa. Ó Deus Santo, bendito, possuidor dos céus e da terra, que tem poder para tirar a maldição da esterilidade do trabalho desta pessoa, para que ela não trabalhe mais em vão. Ó Deus bendito, Deus Santo, que manda bênção sobre os que são fiéis. Transforma esta pessoa. Se fizer isso, se crer em Ti, se experimentar, transforma esta pessoa numa vida bem-aventurada, bem-sucedida, para que tudo que ela fizer dê certo. Recompense os fiéis da terra. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Amém? Crê? Tomou posse? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu colocar os dados de volta aqui. Aqui, ó. Copie, fotografe. Vamos lá. Conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074. Conta corrente 7733, dígito 0. CNPJ, se você precisar por uma quantia maior, anote aí. 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Faça isso e veja qual vai ser a tua próxima colheita. Deus abençoe poderosamente você, o seu trabalho, a sua vida, a sua família. E lembre-se, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas glorifica o nome do Senhor e salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Meu querido pregador do telhado, minha querida pregadora do telhado, eu não tenho palavras para agradecer tudo que você tem feito pelo Evangelho, pela obra do Senhor. Quero agradecer a você, que mesmo sendo de outro ministério, tem contribuído conosco. Muito obrigado de verdade. Sabe, Jesus disse que quando ele fizer o ajuste de contas com seus servos, ele vai se lembrar até de um copo com água fria que você deu para um discípulo, para um pregador do Senhor. E você tem me dado muito mais do que um copo com água fria. Você tem entregado, inclusive, o seu coração. A sua oferta tem feito a diferença no nosso país e muitas vidas têm sido alcançadas. A sua contribuição não apenas nos ajuda a manter os programas de rádios em centenas de emissoras pelo Brasil e o mundo, como também nos ajuda a pagar emissoras de televisão. São custos altíssimos, mas graças a você os programas estão no ar. Porém, precisamos alcançar mais e mais pessoas. Por isso, não deixe de contribuir, continue fazendo a diferença no nosso país, porque não é só na mídia que você tem abençoado a obra de Deus. Também na impressão dos livros, as literaturas, os cursos de teologia que nós ensinamos gratuitamente, você sabe disso, mas é graças a você, pregador e pregadora do telhado. Por isso, além de agradecer, eu quero te abençoar agora. Amém? Eu tenho muito desejo de que Deus te retribua cada vez mais, porque quanto mais Deus te abençoar, mais ainda você vai patrocinar a pregação do Evangelho. Quer receber esta bênção, esta oração agora? Então tá, deixe-me orar por você. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Ninguém prega o Evangelho sozinho. Até o Senhor, quando começou, lembra? Chamou 12 para ajudar, depois chamou mais 70, depois chamou mais 120. Meu Deus, a obra é muito grande
e são poucos os ceifeiros. Graças ao rádio, graças à televisão, graças às redes sociais, nós conseguimos pregar a milhares e até milhões de pessoas ao mesmo tempo. E esta ouvinte, esta pessoa que tem contribuído como pregadora do telhado, faz parte desse ministério. Sem ela, nós não iríamos conseguir. Então eu suplico, meu Deus, eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida. Retribui para ela até 1000 vezes mais. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Obrigado, viu? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Flashes de Fé, com João Ribe Palharim. O preço que os inimigos de Jesus lá no templo de Jerusalém pagaram a Judas Iscariotes não foi pela vida de Jesus. O preço pago de 30 moedas só dá para comprar você e eu. Nós fomos vendidos ali por 30 moedas de prata. Não Jesus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não há dinheiro, ou valor, ou riqueza no universo que possa comprar a sua vida. Mas Ele se fez servo para ser comprado ali, por uma ninharia. Eu não valho nem 30 moedas de prata, nem você vale 30 moedas de prata, nós não valemos nada, mas Jesus foi lá e disse: eu me ofereço no lugar desta pessoa. Eu me ofereço no lugar deste homem, no lugar desta mulher, no lugar deste moço, no lugar desta moça. Eu me ofereço. Eu me coloco no lugar deste servo, desta serva. Mas o Senhor vale muito, mas eu me ofereço, eu me dou inteiramente. Eu me entrego inteiramente por eles. Na Feliz FM, a alegria é a trilha sonora do seu dia. Sintonize na melhor emissora do Brasil. Em São Paulo, 92.1 FM. No Rio de Janeiro, 94.9 FM. Em Teresina, 95.7 FM. Ou baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone e seja feliz em qualquer lugar do mundo. Você merece o melhor. Feliz FM, a rádio que você ama. Vem aí, uma noite que vai marcar a sua vida. Prepare o coração, porque a Quinta da Visão está chegando. Quinta da Visão. É dia de enxergar além, renovar a fé e alinhar os sonhos com o propósito de Deus. Quinta da Visão. Uma quinta-feira especial, poderosa, cheia de direção espiritual e revelação. Nesta quinta-feira, às 7 da noite, em todas as unidades da Paz e Vida. Quinta da Visão, onde Deus clareia caminhos e fortalece a sua fé. Esperamos por você. Você está prestes a ouvir um testemunho real. Uma história de fé, proteção e transformação. São experiências que nos lembram que Deus continua agindo, continua cuidando e falando com os seus. Em tempos como os que temos vivido no Culto da Visão com a pastora Bianca Palharim, nosso coração se abre ainda mais para reconhecer o cuidado e a bondade de Deus. Que esse testemunho renove sua esperança e fortaleça a sua fé. Desde que eu comecei a vir, o meu relacionamento com Deus tem mudado bastante. Pense, medite que você está comendo a carne de Deus. E você está bebendo o sangue do Senhor. Na hora que ela falou aquilo, foi como eu estivesse realmente tomando o sangue de Deus, de Jesus, entrando no meu sangue.
Aí tudo bem, fui para casa. Quando foi na sexta-feira eu fui viajar com a minha filha. Sábado fomos à praia. No domingo acordamos e naquele domingo eu orei e no final eu falei assim, que o Senhor mostre para mim diante dos meus olhos o seu poder. E depois eu pensei, por que eu orei isso? Aí pensei em voltar à oração, mas daí eu já tinha falado e eu falei, seja feita a vontade do Senhor. Ficamos o domingo na praia, passeamos, fomos na cidade. Como sempre a gente ama viajar à noite, aí viemos. Quando foi chegando em Bom Sucesso, de repente começou a me dar inquietação de ver, olhar quanto tempo faltava para chegar em casa. E eu tava, do lado passageiro e olhei que vinha vindo um carro, ele passou na lombada e quando ele passou na lombada, ele passou voando. E eu olhei, eu falei, meu Deus, aquele foi um meu Deus tão profundo que eu sabia que do jeito que a minha filha ia vindo na Dutra e ele ia atravessar nós no meio. E eu falei, meu Deus, ela não tinha visto nada. E então, na hora que acompanhou ela no meio da pista e ele vindo do lado direito, ele bateu no nosso carro. Ele bateu, mas ele bateu já no vidro, Deu aquela bancada no vidro, mas Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que quebrou o vidro da frente, amassou tudo o carro da frente, mas em volta de nós eu senti debaixo das asas do Senhor. E quando eu vi aquele carro, eu lembrei de quando eu bebi o sangue. E eu pensei, na hora que eu vi aquele carro, eu pensei, o sangue de Jesus está no meu sangue. E ainda eu pensei, se eu morrer, vou para a glória. Porque foi a mão de Jesus mesmo. Porque ele ia acertar nós bem no meio. Mas Deus foi tão grande, que ele só acertou a frente. Ela é uma mulher de Deus, ela tem muita palavra, Deus usa ela profundamente. Tudo que ela fala, você sente que vem do Espírito Santo de Deus. Eu sinto. Tudo que ela fala, ela vem do mais profundo da sua alma e que eu creio que Deus usa ela muito. Eu amo a Quinta da Visão. Se esse testemunho falou ao seu coração, então saiba, Deus também quer fazer algo na sua vida. Venha você também buscar o seu milagre. Participe com a gente do Culto da Visão com a pastora Bianca Palharim. Toda quinta-feira, às 19 horas, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, ao lado da Estação Portuguesa Tietê. Nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Graças a Deus. Que maravilha! Este encontro com Deus foi realmente algo inspirador, foi algo verdadeiramente espiritual. Deus falou com você, o Espírito Santo tocou seu coração. Então está na hora de você ser abençoado de verdade num encontro com Deus. Eu, seu pastor e amigo, espero você toda segunda-feira na sede nacional da Paz e Vida, às 10 da manhã e às 7 da noite. Você ainda não veio? Você precisa comparecer, porque você vai ter um encontro com quem resolve, um encontro com Deus, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento grátis para você. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, segunda-feira, um encontro com Deus às 10 da manhã e às 7 da noite. Vai ser uma bênção. Falando em bênção, faça assim com as suas mãos, coloque a palma das mãos voltadas para cima e tome posse da bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima.